Boa tarde, alunos da Escola do Aldo Gomes. Eu sou a professora Vanessa, de Língua Portuguesa. Hoje nós estudaremos sujeito e predicado, que são chamados os termos essenciais da oração. Vamos à leitura. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos. Esses termos são chamados essenciais. Por quê? Porque são essenciais dentro da oração. A oração, ela possui dois termos essenciais: sujeito e predicado. O que é o sujeito? O sujeito é a parte da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo referente sobre o qual se faz uma afirmação. É o termo sobre o qual se diz algo, se diz alguma coisa, alguma informação. E o predicado? O predicado é a informação propriamente dita, projetada sobre o sujeito. De uma forma mais simples, o sujeito é o ser de quem se afirma algo, de quem se diz algo. E o predicado é o que sobra dessa oração, é o restante da oração depois que eu retiro o sujeito. Identificação do sujeito? Como faço para identificar? A identificação do sujeito ela pode ser feita através das perguntas quem, o que, feita antes do verbo. Por exemplo, o diretor entrou na sala de reuniões. Aí eu pergunto ao verbo: quem entrou na sala de reuniões? A resposta: o diretor. Portanto, o diretor é o sujeito dessa oração. Como identificar o predicado? O predicado, ele é basicamente composto por um verbo ou uma locução verbal, iniciando-se nesse verbo ou nessa locução verbal. Ou seja, o predicado é de quando se inicia o verbo até o final da oração. Por exemplo, o diretor entrou na sala de reuniões. Sujeito eu já descobri agora há pouco. Sujeito é o diretor. O restante dessa oração: entrou na sala de reuniões. Olha aqui o predicado se iniciando pelo verbo entrar. Então, de uma maneira bem básica, bem fácil, sujeito é o ser de quem se diz algo. Para encontrá-lo, eu pergunto para o verbo: quem é que? O que é que? A resposta é o sujeito. E o predicado é o restante dessa oração. É aquilo que se diz sobre o sujeito. Classificação. O sujeito, ele possui um núcleo, que é o seu termo fundamental, é a parte mais importante dentro do sujeito. E conforme esse núcleo, um sujeito ele pode ser classificado em simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Nesse primeiro momento, nós estudaremos o simples, composto e o oculto. Sujeito simples. Ele possui apenas um núcleo, apenas uma palavra mais significativa, mais importante. Por exemplo, as rosas têm espinhos. Sujeito, as rosas. Núcleo do sujeito, rosas. Como só tem um núcleo, esse sujeito recebe o nome de sujeito simples. Sujeito composto. Ele possui dois ou mais núcleos. Por exemplo, o pai e o filho caminhavam lado a lado. Sujeito, o pai e o filho. Núcleo do sujeito, pai, filho. Predicado o restante da oração. Então, como nós temos aí dois núcleos, pai e filho, esse sujeito ele é classificado como sujeito composto. E o sujeito oculto? Como eu identifico o sujeito oculto? O
O sujeito oculto, ele está implícito, ou seja, ele está escondidinho, ele está oculto dentro da oração. Mas ele pode ser deduzido pelo contexto. Ele pode ser identificado através do verbo. O sujeito oculto, ele vai ser sempre um pronome pessoal. Eu, tu, nós, eles, tá? Então, exemplo. Viajarei amanhã. Cadê o sujeito? Viajarei amanhã. Viajarei. Eu viajarei amanhã. Vocês podem observar que está implícito, está escondidinho aí, antes desse verbo viajarei. Então, pela conjugação do verbo, pela desinência viajarei, eu já sei que é eu, não pode ser nós. Nós viajarei, não haveria concordância, não é? Então, eu, sujeito oculto. Bem, depois dessa explicação, depois dessa revisão, vocês farão a atividade que será postada logo em seguida. Bons estudos!